Boa noite, está no ar TV Beniano, o programa da Igreja Assembleia de Deus Beniano, uma igreja que espera por você. Estamos em São Paulo, na Vila Mariana, na rua Joaquim Távora, 1403. Temos a alegria da sua visita. Nesse domingo, às 4h30 da tarde, a Escola Bíblica Dominical, e às 6 horas, o grande culto a Deus, tá bem? Bom, agora nós temos um programa diferente, para você que está acostumado sempre a acompanhar o pastor Walter pregando na segunda, na terça, na quarta, que todos os dias temos algumas novidades. Uma é que o nosso programa se estendeu também para o sábado. Então, sábado à noite, nesse mesmo horário, aqui pela Rede Gospel, nós temos nosso novo programa. Então, ganhamos um dia a mais na semana. E nas noites de quinta e de sexta, temos sempre algum convidado especial para falar de algum assunto interessante. Nós vamos falar hoje sobre um fato que abalou os Estados Unidos, movimentou até o presidente Barack Obama, o candidato também dos republicanos, né, todos eles expressando sentimento, porque um sujeito maluco entrou no cinema para assistir, né, agora acho que é a terceira edição do filme do Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, e ele saiu disparando, matou 12 pessoas, e é o James Holmes. Nós vamos falar sobre esse fato hoje, e para isso eu convidei um desembargador e um cineasta, um diretor de cinema. Quero apresentar aqui o Dr. Rui Alberto Leme, né, doutor? Leme. Cavalheiro, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rui, viu? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. E também aqui do meu lado está o Lincoln Shedd, que é cineasta, faz filmes de curta-metragem, já fez algum de longa, ainda não? Eu estou caçando verba. Caçando verba? Caçando verba. Isso é fácil. Vamos ver, nós estamos indo atrás. Tá bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Olha, nós teríamos também a presença de um psicólogo, mas na última hora houve um contratempo e ele não pôde vir. Porque eu acho que um bate-papo como esse mereceria hoje, doutor Rui, a presença de um psicólogo. Mas como o senhor estudou um pouco de psicologia na sua área, você estudou na sua área também psicologia, né, no cinema, eu estudei também na minha área de teólogo e também de ciências da religião, nós vamos juntar o nosso conhecimento, mas não como última palavra em psicologia, porque na verdade precisaríamos de um especialista em psicologia clínica, um profissional. Mas isso não vai faltar. Em breve vamos trazer alguém aqui também para falar um outro tema sobre por que o homem mata. Mas hoje vamos tratar dessa questão, né? Eu quero começar com você que é cineasta. Claro. Diga uma coisa, o Lincoln, qual é nessa dicotomia do que imita o quê? A arte imita a vida ou a vida imita a arte ou ambos? Como é que você vê isso na posição de quem faz cinema? É a velha pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que ambas as afirmações estão certas. Você tem o cinema da criação, você tem o cinema da ficção, você tem o cinema que cria universos, que cria situações, que tem possibilidade de fazer uma ficção científica, de levar o ser humano para os confins do universo e entreter as pessoas. Você tem o cinema psicológico, que é o cinema que mostra as situações reais da vida, né, como um espelho da realidade. Né? A pessoa tem os conflitos, ela tem as alegrias, ela tem as situações da vida dela, e um roteirista, um cineasta, um diretor, ele reúne esses elementos num filme e mostra para a sociedade. Olha só, o caso da vida desse sujeito, dessa pessoa que fez isso, desse médico, desse advogado, o que aconteceu na vida dele. Então você está mostrando um tipo de trama, um tipo de conflito, que é sempre o que acontece. Então o cinema ele pode ser as duas coisas, sim, ela pode refletir a arte, a vida pode refletir a arte e a arte pode refletir a vida. Doutor Rui, o senhor certamente já lidou com muitos casos de homicídios, ali como, né, como juiz e também como desembargador. No caso especificamente desse rapaz, né, vamos ter que decorar o nome dele aqui, o James Holmes, né? Esse rapaz, ele é impulsivo, claro que algum distúrbio psicológico que deve ser levado em conta. Mas o senhor vê
algum lado pernicioso no cinema e na televisão que contribui para o aumento da violência ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? De alguma forma tem. Em primeiro lugar, o senhor utilizou a expressão rapaz impulsivo. Do modo como ele cometeu o crime, nós temos que eliminar a impulsividade. Ele comprou armas, comprou munição, fez uma armadilha do apartamento dele. Tudo isso retira que ele seja impulsivo. Ele premeditou, ele dirigiu uma cena muito grande para querer um resultado. Ele se travestiu, se fantasiou do personagem Coringa, que demonstra que ele queria atingir aquilo lá. Então, ele premeditou aquilo lá. Há uma relação entre a ficção, entre filmes, novelas, etc., e a vida real? Eu acredito que sim. É trazida muita informação, trazida muita ideia, e certas pessoas que não têm uma visão grande, profunda do mundo, elas podem ser influenciadas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Muito bem, nós já tivemos um caso aqui no Brasil, que aconteceu em novembro de 99, de um rapaz, é o Matheus Costa Meira, né, com 24 anos, estudante de medicina, que num shopping aqui na cidade, ele matou 3 pessoas e feriu outras pessoas. Também, um caso muito semelhante, né, o rapaz... um filme de violência também. Era um filme de violência. Era um filme Clube da Luta. Clube da Luta. Clube da Luta. Você não acha tem que me acostumar com o seu nome, o Lincoln. Shed é mais fácil. Porque eu tenho um Shed, que é o nosso querido Shed. Lincoln Shed, né? Você é americano ou você é brasileiro? Brasileiro. Meu pai gosta muito de nome americano. Nome americano. Seu pai, né? Mas ele deve ter uma admiração pelo Dr. Russell Shedd. Foi aluno dele. Como eu também fui aluno do Dr. Shedd, o que é um orgulho para todos nós, né? Exato. É um grande amigo do Dr. Shedd. Mas vamos lá, Shedd. Posso chamar de Shedd, Lincoln? Por favor. Então tá bom. Me fala isso. Você, claro, quem faz cinema, cada um vai defender o seu quinhão, aquilo que faz, aquilo que gosta. Você contempla a possibilidade do lado pernicioso, tanto do cinema como da televisão? Eu contemplo o lado pernicioso de tudo aquilo que envolve a sociedade. Seja midiático ou não midiático. Você pode ver alguma coisa perniciosa numa brincadeira inocente, como você pode ver num filme. Então, depende muito da tendência da pessoa de interpretar as nuances da vida. Né? Então, um filme ele pode ser prejudicial, claro, um livro também, né? Mas não, ou não, devo dizer. Eu digo que assim, a arte é pura. Então, o cinema é arte, a dança, a música, a literatura, o teatro, são artes e a arte é uma manifestação da alma. Né? Então, na verdade, se você tem uma tendência a ver algum tipo de maldade em alguma coisa, você vai ver, até no que é considerado mais puro e mais inocente. Né? A gente pode citar casos de pedofilia, por exemplo. Então, uma criança é pura, né? Mas tem gente que vê sexualidade, que vê uma impulsividade sexual naquilo. Então, vai muito de como a pessoa interpreta. Eu quero acreditar, pelo menos assim, eu não escrevo roteiros com intenção de manipular o comportamento das pessoas. Eu escrevo roteiros com intenção de manifestar aquilo que eu sinto, né? Ou de contar uma história. O cinema ele nada mais é do que uma grande contação de histórias, só que com estímulos visuais e sonoros. Né? Então, tem pessoas que não sabem diferenciar, claro que por um problema psicológico recorrente, né, que não tem a capacidade de diferenciar ficção de realidade. Né? Criança, numa fase da vida dela, ela não sabe diferenciar ficção de realidade. Para ela, tudo é real. Então, você conta uma historinha de terror para ela, ela vai morrer de medo, porque ela acredita que aquilo é verdade. Né? E tem pessoas que não saem dessa fase, e elas continuam nessa fase de não diferenciação de realidade e ficção, e levam isso para a sua vida adulta, e acaba acontecendo coisa desse tipo. Ela incorpora um super-herói, e aí ela vai querer sair voando num prédio, cai e morre. Exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Ou então um bandido que ele incorpora uma maldade, ele quer fazer uma maldade, ele vai atrás de fazer uma maldade, porque já é um desvio de psicologia, né? Um desvio psicológico dele. Mas eu não quero acreditar que aquilo foi causado pelo cinema. Ele utilizou o cinema como uma ferramenta de justificativa dos atos dele, mas não foi o cinema que fez ele ficar mal e matar as pessoas. Na psicologia, a psicologia diz que a todo estímulo corresponde uma reação. Então, por trás de toda ação humana, há sempre um fator motivador. Aconteceu aqui em São Paulo também, que depois de assistir um filme de violência, um policial saiu excitado do cinema, pegou a arma e tinha que matar alguém, porque ele incorpora o personagem, o vilão, aquele camarada que tem que fazer alguma coisa, né? Doutor Rui,
O Shed citou o caso da criança que pode, às vezes, pular de um prédio achando que é o super-homem, que vai botar uma capinha nas costas. O senhor não acha que aí o fator imagem, o filme estimulou a criança a isso? O senhor concorda totalmente com a ideia do Shed nesse sentido? Ou o senhor tem uma visão diferente? Olha, eu achei brilhante a exposição do Shed e tem várias considerações. O essencial é saber acompanhar a criança e dizer para ela, o lúdico termina aqui, a realidade começa ali. Porque essas histórias infantis, se nós pegarmos as mais tradicionais, Branca de Neve, os Três Porquinhos, todas elas têm uma situação, algumas vezes, de tragédia, mas é para a criança identificar o bem e o mal. Então, coloca da forma mais visível possível para a criança saber o que é certo e o que é errado. Precisa de um acompanhamento de um adulto. Nós não podemos deixar a criança frente à televisão, vendo esses desenhos de destruição, de morte, sem que ela saiba a consequência daquilo. Então, um adulto precisa ter um cuidado de conversar com a criança e dizer para ela, olha, tenha outro lado disso aqui. Tá claro, nós vamos chegar para uma criança de 6 anos e falar, esse vilão aqui do desenho animado, ele vai para a cadeia, vai ficar afastado da família, a situação na cadeia é péssima, ele vai penar muito. A criança não vai entender, mas temos que demonstrar. E pegar o problema de cada um. Começar a entender como que alguém pode ser atingido por uma informação. Como é que a pessoa vai ser atingida pela informação? Também, desde criança, ela vai demonstrando. O adulto tem que acompanhar. Em serial killer, o estudo diz que o serial killer se manifesta quando é criança, praticando atos de crueldade contra pequenos animais. Ele para um pouco, depois, entre os 18 e os 23 anos, ele pratica algum crime, para e retorna, em geral, aos 40 anos. Mas dá indício. O que nós precisamos começar a acostumar é perceber esses indícios nas pessoas que estão próximas de nós. Não só para evitar crime, como no mundo geral. O senhor me permita dizer, eu como professor universitário, sabe, depois de estar em classes onde aluno meu se suicidou, aluno meu morreu de overdose, pessoas que estavam junto com os colegas e eles eram considerados engraçados, eram considerados pitorescos, ninguém via o drama interno, a gente vê que a gente vive num mundo separado, onde não há interesse. Então, isso preocupa. As pessoas dão sinal. A criança se deixou influenciar muito. Vamos conversar melhor com ela para saber por que isso está acontecendo. Aí que entra o papel dos pais competentes, dos pais interessados na educação das crianças. Porque o que se faz hoje? Você pega uma televisão, pega a criança e a televisão vira babá da criança. Você não quer cuidar da criança, você não quer brincar com ela, você não quer interagir, você não quer ensinar, você não quer fazer um monte de coisa. Então, pega e porque a televisão ela é um bombardeio de imagens que não te permite pensar, te mantém estático na frente dela, né? E você está recebendo informação e você está quietinho, não está gritando, não está chorando, não está bagunçando, não está quebrando as coisas na casa. Então é uma babá perfeita para cuidar de criança. Só que nem sempre, eu diria quase nunca, a televisão necessariamente está preocupada com a educação da criança. Ela está preocupada com uma lógica comercial, que é te vender imagens que te levam ao consumo. Né? Então a criança, ela vê lá um Danoninho, ela vai querer comprar o Danoninho, vai infernizar o pai e a mãe para comprar o Danoninho. Estou dando um exemplo de um iogurte, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um brinquedo que custe R$500, o salário do pai do mês. Como diz o Boni naquele livro dele, eu li o livro do Boni, ele compartilha muita experiência interessante, né, sobre a vida dele na televisão. Sim. Tantos anos dirigindo, né, a maior emissora de televisão do país. Ele diz assim, a televisão é uma grande vitrina, o negócio de televisão é ganhar dinheiro, é vender. Ponto final. Agora, aí é que eu vejo a questão, existe um outro lado, e como educador, que também eu sou, eu penso muito no que nós transmitimos, porque por trás de tudo tem uma mensagem. Por trás do púlpito, o pastor que prega, ele tem que ter uma teologia, o que ele crê ele vai transmitir. Então, o que uma pessoa que tem poder de influenciar massas, ou a própria televisão, como um ator, qualquer pessoa que tem esse poder sobre as massas, tem que ter uma dose de responsabilidade com aquilo que vai transmitir. Então, com isso, hoje eu acho que a nossa sociedade, ela está muito dominada por pensamentos que podiam ser evitados, e por comportamentos, por atitudes
que é minha opinião pessoal, emergem da mídia irresponsável. É minha opinião. Aliás, a propósito disso, acho que vale muito a pena a pessoa conhecer o Evangelho, porque o Evangelho ajuda a pessoa a pensar no que está no interior de cada um, porque o senhor falou de crianças que são mal orientadas, que vão ser os futuros mentirosos, bandidos, já nasce na infância com uma falta de orientação. Eu quero convidar você para trazer o seu filho para a igreja nesse próximo domingo aqui, porque nós temos um departamento na nossa igreja que dá uma atenção muito especial para as nossas crianças. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Bom, eu estava aqui pensando que lá nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia, ela fez um estudo sobre o estereótipo do machão violento. Então ela começou a listar filmes, inclusive games. Temos ali o caso do game do Duke Nukem, né, que foi proibido porque ele instigava o menino à violência. Então o menino está brincando lá no seu game todo entusiasmado e tal, eu vou matar. Aquilo não entra na pessoa, não se mistura com, não é o lúdico se misturando com, né, o emocional e o cognitivo da criança? Vamos pensar assim, o ser humano ele tem uma tendência à violência desde que ele nasce. O ser humano é mau desde quando ele nasce, então ele tem a tendência à violência. Exatamente. E se for lá para a questão pré-histórica, sobrevivência, então a violência ela era necessária também, mas ela acabou continuando no modus operandi do ser humano por conta justamente da maldade natural. Então não dá para a gente dizer a pessoa ficou mal, não, ela nasceu má. Certo? Agora, vai de como você trabalha essa maldade. O que é a educação? A educação é você moldar a personalidade da pessoa, dizendo o que é certo e o que é errado, e como que ela deve agir, e o que ela deve sufocar, o que ela deve deixar aflorar. Maldade tem que ser sufocada. Você não pode sair por aí fazendo maldade. Então, você tem que ser estimulado a fazer a bondade. E não é sempre isso que acontece nos métodos pedagógicos educacionais e na mídia. Na mídia, as pessoas têm que parar de ficar projetando como sendo o grande educador da nação. Não vai ser nunca. Sinto informá-lo, mas a televisão tem a intenção única de vender. Certo? Mas não importa o produto. Não importa o produto, porque a então, lógica você não da vê televisão... aí o lado... O que o senhor acha, Eu não estou doutor? defendendo, olha só, eu não estou defendendo. Doutor, eu estou dizendo que é assim. Né? A lógica da televisão é uma lógica comercial. O senhor chamaria de irresponsável a mensagem? Eu estou aqui analisando todos os aspectos, viu, Sherry? O senhor acha que é irresponsável ou o senhor não colocaria nesses termos? Não, eu não vejo como irresponsável. Eu vejo como responsável porque... em muitos casos nós notamos que as pessoas elas querem passar para a comunidade um pensamento de poucas pessoas. Há alguns anos eu assisti um filme, um diretor famoso aí pela forma violenta que ele expõe, e nesse filme o personagem sequestra uma mulher, caixa de um banco, e a leva sequestrada. Em determinado momento eles estão no motel e ele vai estuprá-la, e ela reage. E eu ouvi dentro do cinema uma mulher gritar, olha, cede, ele é bonitão. Eu falei, poxa, uma mulher defendendo estupro. Há uma torcida, né? A mulher estava defendendo. Eu falei, olha como aquilo foi conduzido para que o personagem, que era uma larva... Uma glamorização da violência. Da violência e da maldade. Ela aceitava e colocava. Então temos que tomar cuidado. Tem muita coisa boa. Tem filmes, novelas, programas que estimulam bem as pessoas. Mas só para concluir o que o senhor falou, assim, tem que ver o seguinte, o garoto, de onde ele conseguiu dinheiro para comprar o videogame? Alguém deu dinheiro para ele. Né? Ele não foi lá trabalhar, registrou carteira, ganhou dinheiro para poder... Eu duvido um pouco disso. Então alguém foi e deu esse videogame violento para ele. Então a responsabilidade reside aí. Quem cedeu, quem deu o jogo violento, é efetivamente o responsável pelas atitudes violentas que a criança vem a ter, por consequência dela ficar se estimulando, se alimentando com aquilo. Entendeu? Você é um adulto que ou conhece ou se omitiu e não sabe o que é aquilo. Exato. Então, assim, há um descuido muito grande na educação das crianças. Você sabe que no meio evangélico, por muitos anos, nós temos igrejas mais assim severas e umas igrejas mais abertas, mais liberais. Mas as igrejas mais severas, por muitos anos, elas inclusive
estimulavam o não uso de televisão, algumas até os pastores eram mais veementes, olha, a televisão é o cachorro do diabo. Hoje ainda tem essas Não, ideias. mas ainda tem algumas sim. Mas qual era a ideia? A ideia é a seguinte, era o medo de se perder o controle sobre a educação religiosa, cristã da pessoa, porque a televisão pode contaminar. Inclusive nós temos alguns textos bíblicos que dão essa ideia. Salmo 1, por exemplo, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então diziam, olha, querendo ou não, você está compactuando, você está sentado na roda dos escarnecedores, então você torce pela violência, você entra naquela cena, você também quer ver o sangue, aquela coisa toda. Hoje já não se pensa tanto assim, a sociedade está mais culta, mais esclarecida, então é fora de questão achar que alguém poderia dizer, olha, não tem a televisão, porque todo mundo tem televisão, e não tem como. Aí vem uma nova educação. Acho que nós temos que repensar a forma de controlar, principalmente os nossos filhos, no uso. E não é só filhos, os próprios adultos, porque a televisão oferece tudo. Você tem desde um programa educativo, como você também tem programas aí que são uma verdadeira porcaria, para falar o português claro, que estimulam a própria maldade, violência, zombaria, aquelas pegadinhas. Eu não tenho apreciação nenhuma por aqueles programas de pegadinha, porque acho que ridiculariza, expõe a pessoa à execração muitas vezes, né? Exato. E aqueles programas que estimulam o sexo vil, tudo isso. Aí vai do adulto, vai do controle da pessoa. Então acho que isso se encaixa naquilo que você está falando, né? Do pai que controla o filho, sabendo o que ele pode. E não é só televisão, hoje tem internet, né? A meninadinha lá, chegou uma médica para mim, doutor Rui, disse, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Faça uma oração pelo meu filho, eu não sei mais o que fazer. O meu filho não estuda, meu filho não faz nada, meu filho nem escova os dentes, meu filho levanta de manhã, quando ele fica até madrugada, lá no vídeo, ele fica lá no computador, só vê porcaria. Quer dizer, é um controle da mente, não é isso? É um controle da mente. Então é uma coisa terrível, terrível, terrível. Agora, assim, essa tendência de ficar na internet muitas horas, no caso de crianças, também tem que haver a supervisão de adultos. Né? Porque não adianta, mas fica aí na internet, mas ela também não faz nada para tirar o garoto da internet, não oferece outras opções. É muito fácil culpar a internet, né, por conta da sua própria incompetência. Então, se você quer que o filho saia da internet, dê outras opções para ele. Dá esporte para ele fazer. Manda ele para um teatro, manda ele para um cinema, vai para um parque passear, vai fazer alguma coisa ao ar livre. Mas se ele não é estimulado, ele não vai fazer. E a internet tem muitas coisas boas também que as pessoas precisam também parar de demonizar a internet, a televisão, e a mídia em geral e coisa e tal. Nós estamos na época, agora não tem jeito, é irreversível. A vida é assim, né? Essa questão dos pais, eu costumo dizer, o pai ele tem que dedicar 10 minutos por dia ao filho. Dedicando 10 minutos. E o filho vai cobrar dele. Se ele não der 10 minutos por dia para o filho, no futuro ele vai dar isso aqui, numa fila de hospital, esperando o filho sair de um coma alcoólico ou de drogas, vai ficar 10 minutos numa filha grávida, num corredor de fórum, esperando a audiência em que o filho é réu, num corredor de penitenciária, esperando para visitar o filho. Ele vai dar os 10 minutos para o filho, só que ele vai ter que escolher de que modo. Vai ter que orientar, se dedicar, mostrar isso é certo ou errado. Agora há pouco eu ouvi de uma pessoa aqui na igreja que ouviu muitas coisas do pai e não dava bola. Por exemplo, apaga a luz do quarto. E uma vez ele falou para o pai, pai, tudo que o senhor me falou 2.500 vezes, agora eu passo para o meu filho. O senhor pensou que eu não prestasse atenção, mas eu ouvi tudo e agora eu vou. Então, o pai nunca pode desistir. Né? A vida é cíclica. Olha, nós vamos continuar esse programa. Amanhã nós vamos falar mais, porque não dá para esgotar tudo num dia só. E eu não vou desperdiçar a presença de duas pessoas ilustres e competentes nas suas respectivas áreas. O Dr. Rui como desembargador e o Lincoln Shedd como cineasta. Para nós analisarmos, nós vamos continuar falando sobre a atitude do James Holmes, aquele rapaz que matou 12 pessoas de uma forma assim, né, compulsiva, lá não tão compulsiva, porque já foi explicado isso aqui do Dr. Rui, mas estimulado pelo filme, querendo assumir, incorporar a posição do Coringa, que é o inimigo número 1 do Batman, né? Então amanhã nós vamos continuar falando sobre a necessidade que o ser humano tem que vencer o mal, né, através do imaginário. Nós vamos falar sobre isso amanhã, porque o cinema, a televisão leva a pessoa ao imaginário, e essa vai ser a nossa conversa na continuação desse programa, mas que virá ao ar amanhã, tá bem? Eu quero convidar você a
estar conosco amanhã às 10h30 aqui por essa mesma emissora. Fale do nosso programa para amigos seus, na sua igreja, você que não é evangélico. Convide pessoas, porque nós vamos sempre trazer algum tema interessante para comentarmos aqui com pessoas ilustres. Amanhã nós vamos entrar um pouco mais na questão psicológica, atitude, comportamento, o que levou, então aqui os três vão virar psicólogos amanhã. Tá bom, doutor Rui? Tá bom. E vamos continuar então amanhã aqui nessa mesma emissora, esteja conosco, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com TV Veriano.